Olá pessoal, começando aqui a aula 12 de Programação 3 e a gente vai agora entrar no assunto de programação orientada a objeto, né? Então depois de toda aquela introdução no Python e tal, como programar em Python, né? E os principais tipos de dados que a gente viu e estruturas de dados também, né? Lista, tupla, dicionário. A gente pode agora aprender esse outro pedaço da linguagem, né? Que, por exemplo, não tinha como ver em C, né? Que, pelo menos quando eu dei a disciplina de programação 2, a gente aprendia em C, né? E ali você não tem como olhar essa parte de programação orientada a objeto. Então, agora que a gente está usando o Python, a gente pode entrar nesse assunto, tá? Então, programação orientada a objetos, né? Você vai encontrar essa sigla, né, POO, que é a sigla em português, mas você pode acabar encontrando também, né, quando for ler um texto, alguma coisa assim, a sigla em inglês OOP, que vem dessa definição aqui, ou melhor, dessa tradução, né, do termo Object Oriented Programming, programação orientada a objetos. E a programação orientada a objetos é o que se chama assim na área de um paradigma de programação. Então, o que é um paradigma, né? Você procurar no dicionário, você vai achar que é um modelo a ser seguido ou um exemplo a ser seguido, né? Enfim, dependendo do contexto, né? Então, nesse contexto de programação, esse paradigma é uma série, né, de conceitos e princípios ali que criam todo um... criam essa forma de você programar. Então, ela se diferencia de outros paradigmas que, enfim, que existem, né? O paradigma de programação funcional é outro tipo, que é mais focado em você definir funções, né, ao invés de usar objetos. E, enfim, então programação orientada é um dos paradigmas que existem na hora de você desenvolver software, tá? Uma série de conceitos. E aí, a programação, a POO em si, né? O núcleo, assim, né, desses conceitos é essa existência, essa criação de classes e objetos, né? Então, eles são os principais ali elementos, né? onde, onde você vai ter uma série desses princípios, né, que rodeiam aí as classes e os objetos, né? Então, a programação orientada a objetos parte desses conceitos aí de classe e objeto, né? Que são dois elementos, enfim, a mais que a gente tem agora para interagir, né, com o nosso programa, tá? Então, o que antes era você tinha uma variável que tinha um valor ali de um tipo, né, um tipo numérico, o que for. Agora você olha aquilo ali como um objeto que que partiu de uma classe, que tem uma definição e que tem ali, né, dentro dela tem várias funções e a gente vai ver aqui com mais detalhes, tá? Então, esse aqui é o principal da POO, né? E aí, objetos, eles possuem atributos e comportamentos, né? A gente vai ver mais detalhadamente daqui a pouco. E as classes, elas funcionam como, entre aspas aqui, né, como uma espécie de molde ou de uma receita para você criar objetos, né? Então você define ali a sua classe e a partir dela é que você né, ela vai servir como se fosse um manual de fabricação para o seu objeto, né? Então a classe ela é uma coisa, né, mais abstrata assim, e a partir da classe você fabrica o seu objeto, digamos, tá? Então, resumidamente, né? Em Python, né, se você for ler a respeito de programação orientada a objetos voltado para Python, né, muitas vezes você vai ver essa frase, né? Em Python tudo é um objeto, né? Bota um exagero assim, né, para ficar aquela coisa tipo Python foi criada com esse paradigma mesmo na cabeça, né? E não tudo é um objeto em Python, claro, mas a maioria das coisas, né? Tudo que você vai guardar numa variável, por exemplo, qualquer valor que você vai guardar numa variável, é um objeto, né? Então você vai tratar como um objeto, porque de fato é, né? E isso se estende a várias coisas, até funções, por exemplo, são objetos, né? E, enfim. Então, programação orientada a objetos. Vamos agora entrar nos detalhes, né, de cada elemento, né? Então, começando aqui pelos objetos.
Começando aqui pelos objetos. Então, os objetos, né, detalhando aqui o conceito, eles são entidades concretas que fazem parte do programa, ou seja, o objeto ele vai de fato, né, você vai ali criar um objeto e o objeto ele vai ter ali dentro dele, né, as informações e ele vai ser usado na lógica do programa, né, para resolver o seu problema, enfim. Então ele é uma entidade concreta que está ali interagindo com os comandos, tá? E os objetos, né, eles interagem entre si, como eu falei, acabei de falar, eles interagem entre si para a solução de problemas, ou seja, você vai ter uma variável guardando um determinado objeto, né, e outra variável guardando outro objeto, pode ser de tipos diferentes, né, classes diferentes, então o objeto ele vem de uma classe, né, você pode falar classe ou tipo, assim, meio que como sinônimos, tá? Geralmente, quando você sabe que a linguagem é programada, tem a programação objeto, você pode falar classe, tipo, enfim, dá para entender, né? Então você tem os objetos e um objeto pode interagir com o outro. Você pode usar um operador que vai fazer alguma coisa, ou alguma função, algum método. Além disso, né, os objetos eles armazenam, como eu falei, informações dentro dele. E essas informações elas são basicamente de dois tipos, né? Elas podem ser, por exemplo, dados, né? Ou seja, informações tipo um valor numérico ou um string, né? Uma palavra, um conjunto de caracteres ali, ou um dicionário, ou uma lista, enfim, ou seja, um tipo de dado, né? Ela pode armazenar, o objeto armazena no que a gente chama de variável de instância, que são aquelas variáveis que ficam guardadas dentro dos objetos, né? Então o próprio objeto, você atribui uma variável a ele, mas dentro dele ele tem aqueles, como se fossem campos, onde ele guarda determinadas informações, e todos os objetos vão de uma mesma classe, vão compartilhar desses campos, né? E aí esses dados, nessas variáveis de instância, podem ser, por exemplo, propriedades de um determinado objeto, né? Então um valor numérico, né, relativo a alguma propriedade, ali, um comprimento, sei lá, depende do tipo de objeto, claro. Um comprimento, uma coisa assim que vai ser um valor numérico. Ou então uma descrição de uma coisa que ele faz ou não, quer dizer, tem ou não, ou seja, é verdadeiro ou falso, por exemplo, pode ser um booleano, né? Também pode ter a ver com o estado, né? O estado atual do objeto, você pode encarar ou como propriedade ou como um estado, né? O objeto se encontra nesse estado atual e daqui a pouco a lógica do programa pode alterar o estado daquele objeto. Também pode encarar dessa forma, né? Enfim, são informações que ficam ali guardadas, que descrevem o objeto. E objetos diferentes, certo? Podem ter atributos únicos. Na verdade, por exemplo, objetos da mesma classe vão ter ali os mesmos campos. Então, por exemplo, se você definiu sua classe para que o objeto tenha um campo de comprimento, como eu acabei de falar, então todo objeto que você criar a partir daquela classe vai ter o campo comprimento, tá? No entanto, os valores podem ser distintos, né? Dois objetos diferentes, um pode ter um comprimento 10, o outro pode ter um comprimento 20, né? Mas eles vão compartilhar os campos, tá? Agora, se forem dois objetos de tipos diferentes, né? Ou seja, que vêm de classes diferentes, aí eles podem ter o mesmo campo ou não, aí vai depender de como você definiu a classe, né? As duas classes diferentes, as duas têm comprimento ou não. E se as duas tiverem comprimento, eles podem ter diferentes, né? Essa questão da nomenclatura das variáveis de instância, ela não tem nenhuma limitação assim, nesse aspecto, né? E cada objeto pode ter o seu valor, seu valor distinto, não precisa ter o valor igual a de outro objeto, só porque veio da mesma classe, tá? Além desses dados, né, ou seja, dessas informações que ele guarda, ele também pode guardar métodos. Então a gente já usou muito, na verdade, nesse curso, né, os métodos, que são aquelas funções que a gente acessa com o ponto, né? Então o método da lista, que é ponto append, né, para você botar um novo elemento. A gente viu também método de string, né? Que você, para acessar, você não bota o nome do método, abre parênteses e bota o elemento lá dentro, né? Como, por exemplo, aquela funçãozinha que a gente viu, type. Ali é uma função, não é um método, é uma função, porque você chama a função e bota o argumento dentro ali dos parênteses, né? O método você coloca o seu objeto, o nome do seu objeto, né, da variável que está armazenando ele,
e bota um ponto e chama ali o método. Então são duas coisas diferentes, tá? É só para lembrar aqui, vamos abrir aqui o Python do VS Code. Então, por exemplo, se a gente tem aqui uma lista, né? Sei lá, 1, 2, 3, se eu boto assim, lista.append 4, né? E aqui está a minha lista, então eu adicionei um elemento ao final. Isso aqui é um método, né? Então, ponto append, e aí o elemento. Então, isso é o parâmetro, o argumento aqui que foi o elemento que eu queria adicionar, né? Agora, quando eu chamo, por exemplo, assim, len L, né, que é para me dar o comprimento da minha lista, isso aqui é uma função, isso aqui não é um método. Perceba que não tem, eu não estou chamando assim, sei lá, objeto.len, né, alguma coisa assim, tá? Em algumas linguagens até é assim, o comprimento você observa, você recebe ele a partir de um método. Mas aqui no Python a gente coloca essa funçãozinha len, né? Enfim, então essa é a diferença entre métodos e funções, né? Recapitulando. E aí, então o objeto ele pode possuir dentro dele métodos, ou seja, funções, que eu coloquei aqui, assim, né? Funções restritas, ou seja, funções que você só pode usar se você chamar ela a partir desse objeto, né? Então, por exemplo, eu só posso chamar a função append daquela lista, né? De uma lista ali. Se eu não chamar, eu não tenho como chamar uma função append de uma string, por exemplo, não está definido. Na classe da string eu não tenho essa função, mas na classe da lista eu tenho. Então é uma função restrita àquele objeto, né, ou àquele conjunto de objetos daquela classe. E os métodos, ao contrário, né, das variáveis de instância que servem para armazenar dados, os métodos eles servem para definir comportamento, né? Então o que é que o determinado objeto faz, né? Como é que ele se comporta? Comportamentos que podem alterar o estado dele, por exemplo, tá? Então essa é a diferença, né? Dado é uma coisa mais assim, armazenar uma informação, guardar ali, e método tem a ver com comportamento, né? O que o objeto faz ou deixa de fazer, que tipo de ação que você pode chamar naquele objeto que vai alterar o estado dele para um outro estado, né? Ou atualizar alguma dessas informações que ele está armazenando aqui, por exemplo. Então, essa é a diferença, né? Você tem as variáveis de instância e os métodos, tá? E isso aqui é mais ou menos um detalhamento de como funcionam os objetos, tá? Aqui nessa imagem, a gente tem uma representação visual do que seria um objeto e os seus atributos, tá? Então, por exemplo, aqui o objeto é um tênis, né? Então, essa pastazinha aqui está representando o objeto, a gente chamou aqui de tênis 1, e esse tênis ele tem 4 atributos, então aqui não tem nenhum método, tá? É só atributo, só informação que ele armazena. Então, por exemplo, ele armazena ali o tamanho, né? Então o tamanho do tênis, que é uma característica fundamental, né, para um calçado, você armazenar ela, né? Ele armazena também o material, então do que é feito, tá? Às vezes pode ser mais do que um material, né? Mas nesse caso aqui, para simplificar, colocou um material. Se está em promoção ou não, né? Que é outra coisa. Então, às vezes, você pode usar esse objeto aqui dentro de uma aplicação de uma loja de sapato, de uma loja de calçados, né? E aí você, por exemplo, quer saber se aquele calçado está em promoção ou não. E por último, né, muito importante também, o preço daquele calçado, né, daquele produto ali. E agora, quando você coloca o preço, de fato, você está pensando mais numa questão de loja, né? Então, esse objeto ele tem esses 4 atributos aqui, tá? Ou seja, só informações que descrevem esse objeto, né? O estado atual dele. Então, por exemplo, esse aqui em promoção, ele seria verdadeiro ou falso, né? E aí já descreve o estado, né? Então o objeto ele pode estar no estado em promoção, ou seja, o preço dele está mais baixo, ou ele pode estar no estado não em promoção, né? Por exemplo. Ou seja, o preço dele está normal. Tá? Então tem esses 4 atributos aqui. E aí nessa próxima imagem, a gente já consegue ver aqui alguns métodos também, né? Então é um exemplo que eu encontrei nesse link aqui, enfim, eu vou deixar isso na descrição, né? Quem quiser ler o texto completo. E aqui ele já pega aquele objeto e bota agora aqui 2 atributos. Então ele meio que, né, ignorou aqui o preço e o material, né?
E aqui embaixo ele coloca dois métodos, então vamos perceber a diferença, né? Enquanto que o atributo ele guarda a informação, o método está sugerindo que algum comportamento, né? Uma série de processos a serem executados. Então, por exemplo, um métodozinho aqui, colocar em promoção, ele vai mudar o atributo, né, em promoção para verdadeiro. Então, você está criando aí fazendo um comportamento naquele seu produto, né? Então, o produto ele pode ficar em promoção ou não, né? Inclusive, provavelmente seria interessante ter um outro método, né? Retirar da promoção, por exemplo, ou então um método assim que você decidia, né? Se vai ou não colocar em promoção, se vai botar verdadeiro ou falso, né? Do jeito que ficou aqui, ficou meio até meio incompleto, né? Porque se você chamar esse aqui e colocar em promoção, ele coloca em promoção e você não tem como tirar, né? A não ser que você acesse diretamente o campo aqui e altere ele, né? Mas pelo comportamento aqui, né, ficou faltando, enfim. E esse outro aqui que seria imprimir info. Então, imprimir as propriedades ali do calçado, né? Por exemplo, você pode imprimir um textozinho ou até em um formato assim de como se fosse uma tabelinha, onde você vai dizer, tamanho tal, em promoção, não, material, sei lá, algodão, couro e preço, tantos reais, né? Enfim. Então, esse aqui seria um outro comportamento, né? Onde o objeto ele meio que se apresenta ao usuário, né? Por exemplo, então ele imprime a informação dele próprio, né? Então aqui a gente vê claramente, né? O que é um atributo, ou seja, apenas uma informação que descreve o objeto, e o que é um método, né? Que seria um comportamento, né? Basicamente é uma função, né? Define igual uma função, né? Com a palavra-chave lá, def, mesma coisa. A diferença é que ela fica dentro do objeto, né? Você só chama ela a partir do objeto. Então a gente teria que chamar aqui assim, tênis 1 ponto, colocar em promoção, né? Então essas duas imagens, elas ilustram aqui pra gente objetos, tá? E aí vamos seguindo aqui e falar agora sobre classes, né? Que é o outro pedaço, né? O outro protagonista da programação orientada a objetos, né? A classe, ao contrário do objeto, que é como eu falei, uma entidade concreta, né? Ou seja, você define, você cria ali o objeto e vai interagindo, colocando ele para interagir com outros objetos, né? A partir dos comandos. E com isso você resolve lá os problemas. As classes, elas são abstratas, né? Elas são entidades abstratas. Então, em geral, você não vai ficar chamando a classe. Você até pode chamar a sua classe e pegar alguma informação ali dela, tá? Mas, em geral, você usa a classe mais para a criação de objetos, né? E ela funciona ali como uma receita, né? Ou seja, como se fosse uma lista ali com tudo que você pode fazer para criar o seu objeto da forma que foi definido, né? Então, lá na classe, no próprio arquivo, né? Enfim, onde você está definindo, programando a classe, você vai definir ali os atributos, ou seja, as propriedades, né, que o objeto vai ter, os campos, né, como a gente viu ali no exemplo, preço, material, etc. E você vai definir também na classe os métodos que, junto com os atributos, né, então você vai definir os atributos e os métodos, ou seja, os comportamentos. E esses atributos que você definir, métodos, vão ser compartilhados entre todos os objetos criados a partir dessa classe, né? Então, se eu digo na classe que é para ter um atributo material, então todo objeto que eu criar a partir dessa classe vai ter esse atributo material, tá? E aí, como eu até tinha mencionado, né, você pode ver a classe como, né, essencialmente um tipo definido ali pelo desenvolvedor, né, pelo programador. Então, quando os tipos integrados, né, que já vêm no programa não, na linguagem de programação, né, ou seja, na própria biblioteca base ali da linguagem, quando esses tipos não são suficientes, né, para o programador resolver seus problemas, ele pode recorrer, né, no caso de programação orientada a objeto, ele pode recorrer a classes, né, criar classes para criar novos tipos ali, customizados, né, com tudo que ele precisa para resolver o problema dele. E em outras linguagens, por exemplo, em C, que a gente não tem essa questão de classe, você pode criar structs, né?
ali as que são estruturas, né, onde as estruturas têm os campos e tudo, e é uma forma de um tipo também, né, e aí você usa o typedef para colocar um nome no seu tipo, né. Enfim, então as classes são basicamente uma forma de o programador criar um tipo novo, né, combinando outros tipos já existentes e a partir dali usar esse tipo novo que ele criou para resolver, né, problemas aí que ele, enfim, vai encontrar durante o desenvolvimento de software. Uma grande vantagem das classes, na verdade, da programação orientada a objetos, é que ela habilita, assim, né, ela oferece uma grande reusabilidade de código, né? Então, por exemplo, você escreve a classe uma vez, né, faz ali o arquivo Python, definindo a sua classe, e pronto. E ali você pode depois importar aquele arquivo em qualquer programa que você ache que, né, que você precise usar aqueles objetos, tá? A partir daquela classe. Então você importa, né, escreve uma vez a classe, importa onde precisa e aí pode sair criando vários objetos daquela classe, né? Então você não precisa definir toda vez né, as mesmas informações. Então você não precisa ficar criando toda vez um objeto e escrever toda vez. Esse vai ter um campo material e um campo preço. Você só define, né, você só define isso uma vez na classe e acabou. Depois é só criar objetos a partir da classe. E também, né, a classe ela tem essa além dela definir, né, ou seja, de definir ali tudo que vai ter no objeto, os campos, os comportamentos, métodos, né, você ainda pode colocar um objeto no estado inicial, enfim, da escolha ali do desenvolvedor, né. Então, se todo objeto tem que ser criado com tal informação no campo, então todo objeto vai ter que ser criado com um preço 100, então você pode definir isso também na sua classe. Então ele já sai ali do molde, né, que é a classe, com um estado inicial definido. Ou você pode deixar indefinido também e atribuir, né, ao longo da lógica de programação. Tá? E aí, por fim, né, os objetos eles são chamados de instâncias de uma classe. Então você pode acabar encontrando essa nomenclatura por aí. Então o que é uma instância? Né? Uma instância seria a própria concretização, né, da classe. Né? Ou seja, você pegar aquela lista, sei lá, aquela receita, né, aquele manual de fabricação e concretizar aquilo numa coisa real, numa coisa concreta, né? Enfim, meio repetitivo, mas num objeto que vai de fato usar todo aquele, né, tudo aquilo que foi definido dentro do programa, tá? Então, quando você cria um objeto novo, você está criando uma instância nova de uma determinada classe, né? Então, você pode criar várias instâncias, vão ser vários objetos. E aí, né, então, quando se falar, isso aqui é uma instância de não sei o quê, em geral está se referindo a um objeto que partiu de uma classe, né? Quando a gente está nesse contexto de programação orientada a objetos. E aí, né, finalizado esse detalhamento das classes, a gente tem aqui uma outra imagem, né? Então, por exemplo, pegando aquele nosso objeto tênis, né, que a gente viu nas imagens passadas, então tem aqui os atributos, tamanho, em promoção, né, aí o comportamento, colocar em promoção, imprimir informação, esse tipo de coisa. E agora tem um elemento a mais aqui, né, que é essa folhinha aqui escrito calçado, né? Então isso aqui está representando justamente a classe, tá? Ou seja, a classe, como se fosse ali a folha de papel que, né, tem anotado, né, tudo que um tênis tem que ter, tudo que ele pode fazer também, né, quais são os comportamentos dele e que alteram o estado dele, por exemplo. E aí quando você pega esse papel aqui, né, e começa a criar o calçado que está sendo definido aqui, né, você tem como resultado esse objeto tênis 1 com todos os campos aqui que ele tem, né, e métodos, tá? Então essa imagem representa aqui uma classe, né, gerando objeto. E aqui, para a gente ver, né, que uma única classe pode gerar várias instâncias, tá? Então, a partir dessa única classe aqui, calçado, você pode pegar, gerar uma instância que você está chamando de tênis 1, e esse tênis 1 ele tem um tamanho 8, né? Ficou um tamanho aqui mais estilo americano, né? Porque se fosse estilo brasileiro ia ser 30 e tanto, 40 e tanto. Enfim, então tem o tênis aqui, e, né, uma instância, então um objeto que parte dessa classe, que tem o tamanho 8. E aqui a gente tem uma outra instância, ou seja, um outro objeto, chamado de tênis 2,
tá? E esse objeto ele tem um tamanho 12. Né? Então você vê que objetos criados a partir da mesma classe, eles podem ter seus atributos aqui diferentes, tá? Cada um independente do outro. Não é porque esse aqui é 8 que esse aqui tem que ser 8 também. Então essa independência, né, total. Você poderia criar várias instâncias, na verdade, né? De calçado, aqui tênis 3, enfim. E aí o nome, claro, fica a cargo do desenvolvedor. Né? Ele botou tênis aqui para simbolizar essa relação. E aí a programação orientada a objetos, né? Esse paradigma, ele tem vários benefícios, né? Obviamente, se você for procurar, você vai ter críticas e benefícios, né? Mas como a ideia aqui é a gente aprender, então vamos focar nos benefícios da programação orientada a objetos, tá? Então, uma das primeiras coisas é que esse paradigma ele fornece uma forma simples de você modelar coisas complexas, né? Então, pegar um objeto complexo, né? E usando, né, a partir dessas definições do Python, né, usando a linguagem de programação, você tentar traduzir aquilo, né, de uma forma mais simplificada a partir da programação, tá? E entregar ao usuário uma coisa que ele possa, enfim, que seja mais simplificada para ele usar. O usuário é até um outro programador, né, que está se utilizando ali da classe que você definiu, tá? Então a programação orientada a objeto, ela permite que você faça isso, né? Modelar coisas complexas usando uma linguagem mais simplificada. Também permite a reusabilidade, né? Então, como eu falei, como eu já mencionei na verdade, você pode definir sua classe em um arquivo e importar aquele arquivo em vários programas. E você não precisa ficar redefinindo a classe nem redefinindo objetos. Você só cria um objeto a partir da classe e pronto, né? Não existem definições múltiplas do que aquele objeto vai ter, né? Tá tudo definido uma única vez na classe. E é assim que funcionam a maioria das bibliotecas do Python, né? As bibliotecas definem uma classe, você importa elas, e uma vez que você importa, você pode utilizar, né? E aí essas bibliotecas, elas são distribuídas pela internet, né? Então você vai lá, instala, usando, por exemplo, né, o pip, que é a ferramentazinha de instalar pacote, né? E pronto, a pessoa define uma classe, cria a biblioteca dela, e depois você vai ter milhões de pessoas no mundo usando aquela biblioteca para criar objetos que vão ajudar ela a resolver problemas, né? Então isso é bem interessante, né? Essa possibilidade de reutilização, né? Programação orientada a objetos também permite que classes diferentes para uma mesma interface, ou seja, por exemplo, você pegar ali um mesmo método, tá? Então, o mesmo método, por exemplo, imprimir info, que a gente viu ali para o calçado. Você pode definir uma classe distinta de calçado, que seria outra coisa totalmente diferente, sei lá, uma classe de um veículo. E você pega aquela classe de veículo e dentro dela você define imprimir info, sendo que quando você chamar imprimir info no calçado, ele vai dar para você certas informações. Quando você chamar imprimir info no veículo, ele vai dar para você informações completamente diferentes. Né? São duas coisas completamente distintas, mas que a interface é igual, ou seja, o método é o mesmo. Imprimir info. Tá? Então, a programação orientada a objeto permite que você pegue classes diferentes, né, vários tipos diferentes, que se eles tiverem ali uma interface em comum, ou seja, ele tem ali comportamentos em comum, você pode tratar elas de forma semelhante, já que eles têm o mesmo comportamento. Tá? Então isso é outro benefício da programação orientada a objeto. Um outro benefício é a facilidade para debugar, né? Já que se você tem um erro dentro do objeto, né? Ou seja, por exemplo, na hora de chamar um comportamento dele ali, né? Um método, se der um erro, você já sabe exatamente onde é que você vai corrigir, né? Onde é que você tem que ir para corrigir. Então você vai no arquivo onde você definiu aquela classe, né? Porque o erro está ali na classe. Se você chamou um comportamento do objeto e o programa deu um bug, só pode ser onde você definiu a classe, né? Você cometeu algum erro. Então ele dá essa facilidade, né? Você rapidamente sabe onde procurar o seu erro. Tá? E você tem também a possibilidade de proteger a informação interna de um objeto. Ou seja, quando a gente, mais para frente, né, aprender um pouco sobre os princípios da programação orientada a objeto,
a gente vai ver que um desses princípios ele permite que você esconda ou não dê acesso, né, a certas informações que estão guardadas em um objeto. Tá? Então existe essa possibilidade também. E aí, depois que a gente viu esses benefícios, né, da programação orientada a objeto, a gente pode agora ver um exemplo, né, bem básico, assim, como a gente ainda vai ver os princípios e evoluir um pouquinho mais a nossa forma de programar, a gente vai agora começar do mais simples, né? Então, usando como é que a gente define classes e cria objetos no Python, né? Bem, começando assim, de uma forma mais simplificada, tá? Então, o Python, ele é o que, né, geralmente se chama assim de linguagem de propósito geral, né? Então, ela dá essa suporte, né, ao paradigma de programação orientada a objeto, mas se você quiser meio que ignorar isso, você também pode, né? Você pode fazer outros tipos de paradigma com o Python, tá? E é por isso também, né, que ela acabou se tornando uma das linguagens mais populares, né? Pelo menos até o momento ela continuou bem popular, né? E aí, para a gente ver, entender, né, como é que seria essa distinção de você usar ou não objetos, né, que vantagem a gente teria, por exemplo, programando com Python, de usar ou não objetos, né? Para que usar um objeto? Porque eu não uso simplesmente uma lista para guardar os meus atributos, né? Então vamos voltar aqui no Visual Studio Code e fazer essa comparação, né? A comparação de lista versus objetos, né? Por que não usar, por exemplo, uma lista, já que é uma coisa tão simples que já vem no Python, né? E aí, então deixa eu voltar a escrever assim, listas versus objetos, né? Então, por exemplo, se a gente pegar ali o nosso exemplo, né, do nosso sapato, nosso calçado, então, por exemplo, eu poderia muito bem fazer uma lista, né, onde o primeiro elemento aqui seria o tamanho, né, o segundo elemento seria o material, o terceiro elemento seria se está em promoção ou não, e o último elemento seria o preço, né? Então, estou tirando aqui os acentos para não dar conflito. Então, a gente poderia, né, o nosso calçado, ele poderia muito bem ser isso aqui, né? A gente teria essa convenção aqui, né? Então, fiz uma lista, essa lista tem 4 elementos, e cada elemento, cada posição aqui quer dizer uma coisa, né? Então, por exemplo, meu tênis 1, ele poderia ser assim, né? 40, vou colocar aqui couro mesmo, né? Promoção, né? Então, falso. E o preço, vou colocar assim, 100. Né? Eita, falso com F maiúsculo. Então, por exemplo, criei né, minha representação do meu calçado, né? Com todas as informações. E aqui a gente já consegue ver 2 problemas, né? Então, o primeiro problema é que eu preciso lembrar o que é cada posição, né? Então, por exemplo, se eu quiser o tamanho, eu vou ter que lembrar que o tamanho é o 0. Então, eu vou botar assim, tn 0, né? Enquanto que se eu estiver usando o paradigma de programação orientada a objeto, eu poderia muito bem colocar assim, tn1 ponto tamanho. Então, faz muito mais sentido, né? É muito mais lógico a gente chamar assim, né? Colocar um ponto e aquele atributo que eu quero, do que acessar com um índice, né? Fica totalmente não intuitivo, né? Uma pessoa que não entende essa sua convenção, né? Se você não documentar, por exemplo, se você não documentar, aí vai ser infinitamente mais difícil, né? A pessoa vai ter que ficar testando ou fazendo tentativa e erro, né? Se você documentar, ainda assim é uma coisa meio estranha, assim, né? Meio burocrática, você tem que ficar lembrando qual é o número que está acessando qual informação, né? Quando eu poderia muito bem fazer assim, tênis1.tamanho, tênis1.material, né? Que é uma coisa bem mais intuitiva, tá? Então esse é o primeiro problema que a gente tem de, por exemplo, querer usar uma lista ao invés de usar um objeto, né? O segundo problema é que a gente não consegue colocar aqui um método, né? Uma função. Na verdade, a gente até poderia, né? Por exemplo,
sei lá, vou botar aqui a função assim, imprimir, é aquela função que a gente viu ali, né? Info. E aí eu vou ter 4 elementos aqui, vou botar assim para facilitar, ABCD, e aí eu imprimo na tela, né? Tamanho A, material B, em promoção C e preço D, certo? Então se eu chamar aqui, por exemplo, imprimir info, né? Do jeito que eu defini, eu vou ter que chamar com cada elemento separado, né? Então isso aqui já é um negócio absurdo, né? Assim, completamente uma coisa difícil de fazer, né? E aí eu chamei aqui e deu certo, né? Mas veja só o tanto que eu tive que escrever para fazer isso, né? Eu poderia até trocar isso aqui, né? E botar só, por exemplo, só receber uma lista, né? E aí acessar aqui dentro da lista, né? Também seria até mais interessante. Então, posso botar assim, calçado, né? E aqui faria, né? Calçado de 0. Calçado de... De qualquer forma, bem não intuitivo. Continua sendo não intuitivo, né? Você tem que escrever isso dessa forma. E aí, quando a gente chama aqui, então, definindo dessa outra forma, fica um pouco melhor, né? Volta aqui, info, tênis 1, tal. E aí, essa minha função, né? Se eu chamar ela aqui sem o parênteses, né? Ou seja, só o próprio objeto, né? Tem aqui a função, tá? Então, até poderia fazer assim, se eu fizer, pegar aqui onde eu defini, né? E botar aqui ainda assim, né? Imprimir info, tá? Então eu estou pegando essa função, né, global que eu criei e colocando ela aqui como mais um objeto, né, do meu, ou mais um objeto, não, mais um elemento da minha lista, né, que representa o meu calçado. Então eu poderia fazer assim, tênis 1 de 4, né, e aí tênis 1, ou seja, esse tênis 1 de 4, essa função, e aqui eu estou passando o argumento para ela, né, e aí ele faz para mim, mas perceba essa repetição aqui, né, uma coisa bem estranha assim, né, de você ver, tá? Se a gente fosse fazer isso em forma de programação orientada a objeto, né, ou seja, de acordo com o paradigma, o que a gente teria aqui? Né? A gente teria basicamente isso aqui, né? Imprimir info, abre e fecha parênteses. Por quê? Por que eu não preciso passar nada aqui, né, nessa função? Ou melhor, nesse método. Porque eu estou chamando ele dentro desse objeto aqui. Então, quando eu chamo ele dentro do objeto, eu vou definir essa função para ela já pegar essas informações que estão armazenadas dentro do próprio objeto, né? Então, todas essas informações aqui de tamanho, de material, isso já vai estar dentro do objeto, já vai estar aqui dentro do tênis 1. Então, nessa definição aqui, eu não preciso de nenhum parâmetro além do meu próprio objeto, porque dentro dele eu já consigo extrair essa informação, né? Então fica uma coisa muito mais... primeiro, o código fica mais elegante, né? Você não tem que escrever tanto. Enfim, fica mais intuitivo também, né? Do que você, por exemplo, ter que definir essa função global e chamar ela. Então você já está acabando também aí com essa questão de... né, você está reduzindo assim, a modularidade, né, do código. Você tem que definir uma função ali global nele, ao invés de definir um método dentro da classe, né? Ou seja, você está definindo uma função que até quem não quer acaba recebendo ela, né? Ou seja, até quem não vai precisar dessa função imprimir info, no fim das contas pega ela junto vamos dizer ali, no pacote que você desenvolveu da biblioteca. Enquanto que se você fizesse uma classe, a pessoa poderia escolher, só quero essa classe, só quero aquela classe. Esse tipo de coisa, tá? Então é bem estranho, né? E um outro problema... Opa, isso aqui eu apertei Enter, não faz sentido. Um outro problema que a gente tem aqui é também na criação de objetos, né? Então você vai ter que ficar criando aqui um bocado de lista e digitando uma a uma
quando você poderia simplesmente criar o seu objeto, por exemplo, assim, calçado, e passar aqui os seus argumentos, né? Então isso aqui deixaria o código muito mais legível, né? Você criar dessa forma o objeto do que você criar simplesmente uma lista aqui, né? Com um monte de elemento misturado que, a uma primeira vista, uma pessoa, um usuário, né, pode nem saber o que está acontecendo ali, né? Ele vai ter que ir atrás de uma documentação ou perguntar para o desenvolvedor, né, o que, é que ele estava pensando, né, qual é a forma de usar, por exemplo, o código. Então, assim, a utilização de objetos, né, ao invés de listas, traz uma série de melhorias, né, uma série de formas de você deixar o código mais legível e mais intuitivo para quem está programando, né, para o próprio desenvolvedor ali que está fazendo, e até para quem vai usar depois, né? Também facilita na hora de escrever a documentação, né? Então, ao invés de dizer, para acessar como foi que a gente fez aqui, né? Para acessar o preço do seu calçado, use o índice número 3 do array do calçado, né? Da lista do calçado. Isso é uma coisa bem, bem estranha, né? Enquanto que, se fosse um objeto, você diria assim: para acessar o preço, chame o atributo preço no seu objeto, né? Então, uma coisa totalmente diferente, né? E aí, com isso, a gente vê que, enfim, usar objetos traz, de fato, algumas vantagens na hora de desenvolver, tá, o seu programa, né? Então, como é que a gente define, né? Uma vez que a gente passou, né, fez essa comparação, tal, viu que, de fato, traz vantagem, né, você usar objetos, como é que a gente define uma classe em Python, né? Então, para definir uma classe puramente, né, só definir uma classe é bem simples, tá? A gente vai usar essa palavra-chave, class, né, que é classe em inglês, basicamente, e vamos voltar aqui, né, e fazer um exemplo. Então, para começar esse exemplo, eu já vou criar um arquivo novo aqui, tá? Vai ser o arquivo da aula, né, aula 12. E aí, se você quer definir uma classe, por exemplo, vamos começar da classe mais simples de todas, que vai ser simplesmente uma classe vazia, tá? Então eu vou usar aqui a palavra-chave class, né? Vou botar assim, né? Classe vazia. E aí vamos implementando aqui aos poucos a própria classe calçado, né? Que a gente viu ali o exemplo, tá? Depois, mais pra frente, a gente pode até implementar outras. Eu coloquei aqui alguns exercícios para a gente fazer também. Mas vamos aos poucos implementar aquela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar aqui a palavra-chave classe com o nome da classe, tá? Então, por exemplo, aqui, calçado, né? Teria o cedilha porque é incompatível, tá? E tá aqui a minha classe. Aqui dentro, eu vou ter o corpo da classe. E o que é que vai ter nesse corpo da classe, né? Definição de atributos, né? E definição de métodos, tá? Então é isso que você vai ter aqui dentro da classe. Uma classe super simples seria uma classe vazia, que a gente pode fazer usando essa palavrinha aqui, pass, né? Então, se a gente deixar isso aqui sem nada, né, isso aqui é um erro. Você não pode deixar isso aqui assim, senão o programa vai reclamar. Por exemplo, se eu tentar definir aqui assim no terminal, e aí eu dou Enter 2 vezes e ele disse que estava esperando um bloco indentado. Então, se eu venho aqui e dou um bloco indentado, mas deixo vazio, ainda assim ele dá um erro, né? Então, não é muito bom deixar vazio, né? Pode causar um problema. Então a gente pode colocar a palavra-chave aqui, pass, que é basicamente quando você não quer fazer nada, mas você também não quer deixar a linha vazia, né? Então, por exemplo, classe calçado, o que é que tem dentro dela? Nada. Mas para não deixar vazio, eu uso essa palavrinha aqui, pass, ou seja, passar vez, né? Por exemplo. Então, criei aqui minha classe vazia, tá? E aí como é que eu crio um objeto dessa classe? Eu venho aqui, por exemplo, tênis1, e eu chamo o nome da minha classe e abro e fecho parênteses. Então é assim que eu crio uma nova instância, né? Ou um novo objeto. Então assim que essa linha aqui é chamada, o que é que vai acontecer, né? O programa vai armazenar na memória do computador todas as informações que a gente está definindo aqui, né? Ele vai criar ali na memória, né?
enfim, pegar os espaços livres ali e começar a encher com as informações dessa classe, tá? No caso não tem nenhuma, né? Mas ainda assim ele ocupa espaço na memória para definir essa referência aqui, né? Então, no fim das contas, essa variável tênis1, ela vai ser uma referência, ou seja, ela vai estar meio que apontando, né, para um objeto que está ocupando espaço na memória. Ela vai estar basicamente apontando para um espaço ali da memória que está guardando essas informações, tá? Então, se eu chamar isso aqui de novo, eu vou criar outro, e assim sucessivamente, né? Então, criei o tênis1 e o tênis2 aqui, são duas instâncias diferentes, tá? E até como a gente até mencionou em outras aulas, se eu criasse uma terceira aqui, tênis3, e colocasse assim, tênis1, eu ia estar apontando o tênis3 para o mesmo lugar que tênis1 está apontando, ou seja, eu ia botar a mesma referência. Então, qualquer alteração em tênis1 ia refletir em tênis3 e vice-versa, porque eles estão apontando para o mesmo lugar. A gente viu isso, acho que com lista, não foi em alguma aula anterior, tá? Enfim, então, está aqui criado, né? Se a gente quiser checar qual é o tipo do nosso, né, dessa variável que a gente acabou de criar, eu posso mandar imprimir aqui na tela. Então, imprimir o tipo de tênis1 na tela. Então, vamos rodar aqui esse script e ver o que é que sai. Então, tá aqui a definição, criou, e aí ele imprimiu o que a gente pediu, né? Então, ele disse que é da classe main.calçado, tá? Então, por que ele falou isso, né? Calçado, beleza, é a classe que a gente definiu. E por que ele colocou esse main.calçado aqui, né? Porque a classe foi definida dentro do próprio script que está rodando, né? Se você tivesse definido essa classe em outro arquivo, ele ia mostrar aqui o nome desse outro arquivo, né? Então, geralmente quando você vai definir uma classe, você define num arquivo separado, né? Muitas vezes com o próprio nome da classe, tá? Então eu poderia criar um arquivinho calçado.py e dentro dele colocar essa definição aqui, classe, né, calçado, e importar esse arquivo, e aí ele não mostraria mais esse main aqui, ele mostraria, por exemplo, calçado.calçado, né, já que eu criei o arquivo com esse nome, tá? Então, quando você vê esse main aqui, ele está se referindo basicamente ao próprio script que está rodando, né? E pronto, é isso. Então a gente criou uma classe aqui bem simples, né? Não tem nada dentro dela. Criou um objeto e mandou imprimir, né? Mas ele não tem nenhum atributo, não tem nenhum comportamento, né? E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz para adicionar essa parte que está faltando, né? Fazer uma classe vazia não está ajudando ninguém a fazer nada, né? A resolver nada. Então, para a gente inicializar esses objetos né, e atributos, a melhor forma de fazer, né, que na verdade é a forma recomendada, é você usar esse métodozinho inicializador chamado init, sendo que ele tem duas underline, né, que a gente chama de underline, mas se você for ler assim, texto em inglês, eles chamam de underscore, né, underscore. Então, tem dessas duas underlines aqui, tá? No começo e no fim. Tá? Então, quando você vê qualquer coisa que tem duas underlines no começo e duas no fim, isso é chamado de dunder methods, ou seja, método dunder. Né? De onde vem essa nomenclatura dunder? Né? Então, vamos voltar aqui no VS Code. Tá? O dunder, né? Vou botar aqui em forma de comentário. Então, esse dunder methods, ou seja, métodos dunder, ele vem de double underscore, né? Ou seja, underscore dupla, underline dupla, tá? Ou seja, uma coisa bem direto ao ponto, né? É um método que tem underline dupla no começo e no fim, tá? Então, o Python, ele é cheio desses, ele tem uma série desses dunder methods, tá? Que são métodos, na verdade, métodos especiais do Python, tá? Então são meio que reservados assim, ele não é literalmente reservado como as palavras-chave, onde se você tentar usar uma palavra-chave como uma variável, por exemplo, vai dar um erro, né? Então esses métodos não são a esse ponto, né? Você pode até redefinir esses métodos se você quiser, como a gente vai fazer com esse init aqui. Mas em geral, eles são, o que se recomenda é que você não mexa com eles assim, por exemplo, não crie os seus próprios, tá?
Então, deixa o Dunder Method para os desenvolvedores do Python criar. Então, nunca é uma boa ideia para você criar um novo. Você só vai usar os que já foram definidos, né, para resolver ali a sua lógica de programação, tá? Então, a gente tem aqui esse método inicializador, que também recebe o nome, né, de construtor, tá? Então, você vai ver assim, sempre quando se fala de programação orientada a objeto, né, que você vai inicializar seu objeto, ou seja, criar ele e colocar, né, alguma coisa ali dentro dele, que seria a inicialização. Então você vai encontrar muito esse termo, né, construtor, né? Então o construtor da classe. O construtor, ele é basicamente o método que é invocado ali, né, quando você cria um novo objeto. Ou seja, por exemplo, nessa linha aqui, né? Essa linha aqui, tênis, recebe calçado, abre e fecha parênteses. Então, nessa hora, ele vai, se a gente tivesse aqui dentro da nossa classe o método init ali, que é o nosso construtor, né, ou o nosso método inicializador, nessa hora aqui ele já ia chamar esse método, entendeu? Como se ele estivesse chamando uma coisa assim, né? Ele estaria chamando ali, dentro da classe, aquele método para criar o seu objeto, tá? Então isso é muito útil, né, para você inicializar, botar valores, criar as suas variáveis de instância, né, ou seja, os seus atributos que vão estar, que os campos que o objeto vai guardar, né, dentro dele. Então a utilidade do método inicializador, né, o init, é essa, tá? Um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar dos princípios de programação orientada a objeto, a gente vai ver outros Dunder Methods que têm outras funções bem interessantes, tá? Mas a princípio a gente quer inicializar nosso objeto com alguma informação, e a gente vai fazer isso usando o método init, né? Então como é que a gente faz isso? Vamos voltar ao exemplo do calçado, né? Vamos continuar. Então a gente tinha ali aquelas 4 informações, né? Então, como o init, como eu falei, é um método, né? Ele é um construtor que é um método, tá? Então a gente define ele como uma função, né? Então, na verdade, a gente vai redefinir, né? Esse método init, ele, para cada classe que você cria, você define um diferente, né? Vai depender ali dos atributos, tá? Então, eu defino aqui o init, e aí, um detalhe assim, importante da programação em Python, né, que às vezes você encontra em outras linguagens também, é que todos os seus métodos de um objeto, quando você vai definir ali na classe, né, todos os métodos ali que você está definindo na classe, eles têm como primeiro parâmetro essa palavrinha aqui, self, né, que traduzindo quer dizer, por exemplo, eu mesmo, né, o próprio, né? Então, por exemplo, myself é eu mesmo. Enfim, então quando você coloca essa palavrinha self aqui, isso está sinalizando para ali o programa que o primeiro parâmetro aqui do seu método vai ser o próprio objeto, ou seja, ele sempre vai chamar como primeiro parâmetro de todos os métodos, você não vê isso, mas é o que está acontecendo, o objeto que você criou. Então, por exemplo, esse tênis1, que é o objeto que está sendo criado, ele é o próprio self, entendeu? O self, ele é a instância do objeto, desculpa, a instância da classe que está sendo, na qual o método está sendo invocado, tá? Então toda vez que você vai definir um método no Python, você bota esse self aqui antes, justamente para ficar claro que é um método associado a uma instância, né? Então, quando você chama naquela instância, essa instância é passada como argumento para um método, tá? E aí é daí que ele vai conseguir obter os valores, tá? Então a gente quer inicializar nosso objeto, a gente pode colocar aqui, né, as variáveis que a gente vai receber, tá? Então vou colocar ali na ordem, né? Por exemplo, tamanho, a gente quer receber um tamanho, quer receber um material, né? A gente também quer receber ali a informação se está em promoção ou não. E por último a gente quer receber o preço, certo? Então quando eu vou inicializar meu objeto, eu quero ter essas informações aqui, tá? Então aqui dentro, nessa hora eu vou criar esses, de fato, os campos, né? Aqui eu não estou criando os campos, aqui eu só estou dizendo os valores que eu quero receber na inicialização, tá? E aqui eu digo, por exemplo, self.tamanho vai receber tamanho, né? Em geral é uma prática comum você botar o nome tanto do parâmetro quanto da sua variável de instância, tá? Então, self.tamanho é o tamanho que aquela instância, ou seja, que aquele objeto está guardando dentro dele.
E esse aqui, só tamanho, é o valor que eu vou passar quando eu for criar o objeto. Então, por exemplo, aqui eu colocaria, por exemplo, 40. E esse 40 vai ser copiado para esse parâmetro aqui, tamanho, né? Então, aquilo que a gente já viu até de função, né, em outras aulas. Então ele copia esse 40 aqui para esse tamanho. E o self.tamanho, que é o campo dentro do objeto, perceba esse self aqui, recebe esse valor. Tá? Então a gente faz isso com todos aqui, né? Material, promoção e preço, né? Então, aqui e aqui. Então quando eu faço isso daqui, eu estou ao mesmo tempo criando os meus campos, né, do meu objeto, ou seja, onde ele guarda as informações, e eu também estou atribuindo os valores iniciais que eu vou passar aqui. Então, por exemplo, tamanho 40 e material, né, como a gente fez, couro, em promoção falso e preço 100. Né? Então tá aqui. Quando eu passo daqui, esses valores aqui vão ser copiados aqui, e esse self vai se tornar o tênis 1. E aí ele vai inicializar esse objeto, né, com esses valores que eu passei. Tá? Então, vamos estender aqui agora esse exemplo, né, e mandar ele imprimir também cada campo aqui. Né? Então a gente tem aqui os 4 campos, né? Deixa eu copiar aqui. Então, tá aqui os 4, né? Vamos imprimir assim o tipo de cada um, só para, enfim, só pela... E o nome aqui também. Então, vou fazer assim. Copiar aqui, né? Aqui eu vou botar assim, tipo. Só pra gente ver, né? Então tá aqui, ele imprimir aqui pra gente. Então tamanho, material, em promoção e preço. Pronto. Então vamos rodar de novo esse código, né? Agora que eu criei aqui as minhas variáveis de instância, né? Então aqui, definição das variáveis de instância, que são o quê? São minhas propriedades, né? Meus atributos, minhas informações que dão o estado atual do objeto, esse tipo de coisa, tá? Então tá aqui, né? Vamos imprimir e ver no que é que dá. Então imprimir aqui, né? Então meu objeto é do tipo calçado, ok? E aí eu tenho aqui o tamanho 40, né? O tipo é um inteiro, material couro, string, em promoção é falso, né? O booleano, e o preço R$100, que é do tipo float, tá? Então perceba que agora a gente conseguiu criar um objeto e conseguiu guardar valores nele, né? E aí fica ali armazenado. Se a gente quiser, a gente pode vir aqui, por exemplo, tênis1, ponto, tamanho, cometi um erro, né? Então quero alterar. Não era para ser 40, era para ser 41. Então a gente vem aqui, altera, e aí pode imprimir novamente, né? Então, clica aqui, vou botar esse tamanho alterado. E perceba que ele altera normalmente, tá? Então você pode tanto acessar, né? Você acessa o valor chamando assim, né? Então você invoca ali aquele atributo, né? Colocando o nome do objeto, ponto, e o nome do atributo. Quando você chama assim, você está basicamente, né, acessando ele, né? Recebendo ele para usar, para imprimir, para fazer uma conta, o que for. E quando você chama e atribui, né, ou seja, eu uso igual aqui, né, coloca essa instrução de atribuição, o que você vai fazer é alterar o valor daquele objeto, tá? Mas isso não vai influenciar nenhum outro objeto. Então, se eu criar aqui um outro objeto, né, então sei lá, tá aqui assim, 38, não sei que outro tipo aqui poderia ser, vou botar algodão assim, meio sem sentido, né? Esse aqui vou dizer que está em promoção e é R$70, pronto. Então,
Vou colocar aqui assim, tênis 1. E aqui abaixo eu vou colocar o tênis 2. Certo? Então ele vai imprimir na tela esses dois elementos aí pra gente, né? E aí tá aí, né? Então tênis 1, tamanho 40, material couro, promoção falso, preço R$100. Alterei o tamanho, agora o tamanho é 41. Então antes era 40, agora virou 41. Tênis 2, perceba que ficou inalterado. Do jeito que a gente criou, ficou lá. Então tamanho 38, material algodão, em promoção verdadeiro e preço R$70. Tá? Então um objeto é completamente independente do outro. Né? Você bota um atributo para um, o atributo do outro é outra coisa não relacionada. Tá? Mas perceba que todos eles vão compartilhar desses campos. Né? Então tamanho, material e promoção preço. Por quê? Porque está definido aqui na classe e eles dois são objetos que foram criados a partir dessa classe. Tá? Então é assim que a gente inicializa o nosso objeto, com valores, né, e cria ali as variáveis de instância também. E aí vamos seguir aqui. E aí, um detalhezinho, na verdade, que você pode ter também variáveis de classe, tá? Ou seja, aquelas variáveis que elas não são pertencentes a um objeto ou outro, elas são pertencentes à classe como um todo. Por exemplo, algum valor que ele você quer que ele seja comum para todos os objetos daquela classe, tá? Por exemplo, né? Então, sei lá, sapato, em termos de calçado, a gente poderia dizer assim, qual é o tamanho máximo que a gente tem aqui para os calçados? Por exemplo, vai que você está representando ali um estoque de uma loja, né? Então o máximo que a gente tem aqui é 44, sei lá, e o mínimo 36, alguma coisa assim. Então esses números, como eles não variam, né? Eles são ali eles são informações que elas vão ser as mesmas independente dos objetos. Né? É informação relativa à classe, relativa aos calçados como um todo. Então você pode também definir esse tipo de elemento na sua classe, tá? Se a gente voltar aqui, né, no VS Code, então ao invés de definir aqui dentro do inicializador, você vai definir aqui, por exemplo, do lado de fora. Tá? Então você vai dizer, por exemplo, que tamanho max é 44. Tá? E tamanho mínimo é 36. Então eu defini essas duas aqui fora, perceba que não está no init, certo? Mas está dentro da classe ainda. Né? Importante, né? Assim como lembrar sempre da indentação, né? A importância da indentação aqui na hora de escrever um programa em Python. Tá? Então, da mesma forma que dentro do if, do for, para você dizer que o bloco está ali dentro, você coloca uma indentação, né? Dentro da classe é a mesma coisa. Tá? Então, para o programa saber que essas coisas fazem parte da classe, eu tenho que botar a indentação correta aqui. Ok? E aí eu defini essas variáveis e uma coisa interessante delas é que elas são iguais para todos os objetos. Tá? Então, qualquer objeto que eu chamar, ele vai ter esse tamanho máximo igual a 44. Né? Então eu posso imprimir aqui assim. Vou botar aqui, né? Então, tá aqui o tamanho máximo. Aqui é o tênis 2, né? E aí, vamos dar imprimir aqui, tá? Então, tamanho máximo aqui do tênis 1, 44. Tamanho máximo aqui para o tênis 2, 44 também. Sendo que esse tamanho máximo, lembrando, ele se refere à classe, ele se refere aos calçados como um todo, né? E aí, se eu quiser, eu posso alterar esse valor, por exemplo, dentro da própria classe. Né? Então, tamanho máximo aqui, eu vou aumentar agora para 45. Então, perceba que eu não estou chamando um objeto. Eu estou chamando a própria classe e alterando a variável da classe. Né? Então, essa variável aqui, ela não é de um objeto ou de outro, né? Como essas daqui, né? Que você tem uma para cada objeto. Né? Cada objeto tem o seu tamanho, tem o seu material. Não, essa variável é da classe como um todo.
Então ela é compartilhada por todos os objetos que saírem daquela classe, tá? Então eu pego aqui e altero, quando eu chamar de novo aqui o tamanho máximo para os dois tênis, né? Então vou botar assim para ficar claro. Corrigiu aqui para mim, enfim, reformatou, né? Então quando eu mandar imprimir, perceba, antes era 44, que foi o que eu defini na criação da classe, né? Defini para ser assim. E uma vez que eu chamei o próprio nome da classe, ponto, né? Acessando aqui a minha variável de classe e alterou, perceba que alterou nos dois, tá vendo? Tanto chamando tênis 1 quanto chamando tênis 2, ele altera, certo? Então, essa variável de classe, você pode querer definir se, né, como esse exemplo que eu dei, né, se é um valor que ele é comum a todos os objetos, que ele é um valor associado, como a gente está falando, é a classe como um todo, né, ou seja, a todo aquele conjunto. Então, todos os calçados, de todos os calçados ali, o tamanho máximo é 45, né, por exemplo. Né, aí vai depender, claro, do seu objeto. Tá? E um detalhe, né, que eu não falei, mas o objeto, ele não necessariamente é um objeto que existe um análogo na vida real, tá? Como assim, né? Por exemplo, aqui tem um calçado, então você tem um calçado, você tem um objeto calçado, né, que você mexe, que você toca, né? Enfim. Os exemplos que a gente vai dar aqui são, a maioria, ou melhor, acho que todos vão ser assim, né? Sempre com analogia com um objeto real, né? Um objeto concreto que você toca na sua vida, né? Vamos dizer assim, do cotidiano. Mas na programação isso não é obrigado, né? Não é obrigatório que seja isso, tá? Às vezes você pode ter objetos que representam coisas assim mais abstratas da própria programação. Então você pode ter um objeto que representa uma conexão com um banco de dados, por exemplo. Então aquele objeto de conexão com o banco de dados vai ter algum comportamento de escrever no banco, comportamento de ler do banco, coisa desse tipo, tá? Então os objetos, eles têm toda essa variação, tá? Pode ser um objeto que tem um análogo da vida real, né? Tem uma coisa com a qual ele se relaciona diretamente, e pode não ter também, pode ser uma coisa puramente focada nessa parte da teoria da computação, né? De ciência da computação, de redes ou de programação, enfim, do que for, né? Só para deixar claro esse aspecto, tá? E aí a gente falou aqui, né, das variáveis de classe, que são relativas à classe como um todo. Tá? Se você pega um objeto e altera chamando pelo objeto, tá? Então, por exemplo, se eu chamar aqui, disser que o tamanho máximo aqui agora vai receber, sei lá, 100, para o tênis 1. Então, o que vai acontecer aqui é que ele vai criar uma nova variável só para o tênis 1, certo? Que não tem mais nada a ver com a classe, com a variável de classe, certo? É uma outra variável que substituiu, né? Então meio que tomou o lugar e você agora está acessando ela. Então perceba que quando eu alterei o tamanho máximo aqui para 100, para o tênis 1 virou 100, mas para o tênis 2 continuou 45, ou seja, é como se ele tivesse criado uma variável que está escondendo a variável de classe. Entendeu? Então não é uma boa ideia você fazer isso, né? Você alterar uma variável de classe dentro de um objeto, né? Não é assim que se faz. Se você quiser alterar, você altera dentro, chamando a própria classe. Tá? E aí com isso a gente finaliza essa parte de atributo de classe, né? Só para fazer essa diferença, né? Entre um atributo que é relacionado a uma classe como um todo e um atributo que é relacionado só a cada objeto. Né? Às vezes você pode ver algum exemplo na internet onde a pessoa vai definir uma variável, né, em Python e ela acaba definindo como uma variável de classe fora do init ali e não como uma variável de instância para cada objeto. Né? Então é bom sempre prestar atenção nisso e saber que existe. Né? Enfim, é isso. Tá? Então vamos continuar aqui. Como é que a gente adiciona agora métodos à classe? Né? Então, a gente já viu, né? Acabou de ver, na verdade, como a gente adiciona um método, adicionando ali o método init. Né? Então é daquela forma. Tá? Mas a gente pode adicionar métodos mais customizados. Né? O método init é uma coisa quase que padrão, quase não, ele é uma coisa padrão que você vai ver em todas as classes assim, né, do Python. Mas aí você vai adicionar os seus métodos, né, customizados, aquilo que tem a ver com a sua aplicação. Tá? E em geral, esses métodos eles sempre vão ter essa classificação
eles vão geralmente cair em um desses dois tipos, né? Às vezes pode ser uma mistura, tá? Mas em geral vai ser um desses dois tipos, né? Então você pode ter métodos que são os accessors, né? Ou getters, tá? Que são aqueles métodos de acessar valor, né? Receber valor, tá? Então, por exemplo, né? Esse nome getter e setter é justamente porque eles sempre começam com essa palavrinha aqui, get ou set, né? Então, get é pegar, receber, né? Acessar. Então, get alguma coisa, acessa isso aí para mim, retorna para mim. E set quer dizer modificar, né? Então, a gente tem métodos que acessam coisas, ou seja, acessam informações para você. E a gente tem os métodos que, aqui está mutators, né? Que seriam os modificadores, né? Ou os setters, tá? Então, getters e setters, né? Sempre tem esse joguinho, essas duas palavrinhas, né? Você pode jogar assim na internet, você vai ver 1 milhão de resultados falando sobre programação a objeto, tá? Então, geralmente você vai ter esses dois tipos, né? Ou é um objeto, um método que está ali para retornar uma informação para você, simplesmente, sem alterar nada, ou ele vai ser um método que ele vai alterar de alguma forma o estado do objeto e pode até retornar outra coisa para você, mas ele vai, inevitavelmente, se ele for um método, né, modificador aqui, ou um setter, ele vai alterar algum estado ali do objeto, ele vai alterar alguma coisa no objeto, tá? Pode ser uma coisa simples, então, simplesmente alterar uma certa variável de instância, né? Ou pode ser uma coisa mais complexa, que ele usa várias variáveis de instância e altera mais de uma variável de instância, enfim, tá? Mas geralmente cai nessas duas categorias, né? E aí, isso aqui entra meio que vamos dizer assim, numa boa prática do Python, que você não... A gente até vai falar sobre isso mais para frente nos princípios da programação orientada a objetos, né? Que ao invés de você acessar diretamente uma variável, então, por exemplo, vamos voltar aqui. Peraí, vamos voltar aqui. E aí, ao invés de você pegar... Deixa eu apagar aqui esse monte de print para não ficar... Deixa só um exemplo aqui, tá? Então, tá aqui, né? E aí, ao invés de fazer assim, né? Então, uma boa prática que tem, que geralmente é implementado, né? Enfim, em programas mesmo você vai encontrar, né? Feito por profissional. Ao invés de você fazer assim, tênis.tamanho recebe 41, uma boa prática seria você criar um método, um setter para o tamanho, tá? Então, tênis.set tamanho 41, ou seja, ajuste, né, modifique o tamanho para 41. Né? Isso é uma coisa que é mais comum de se fazer do que você acessar diretamente a sua variável. Tá? Você poderia ter, por exemplo, né, set, material, né, algodão, esse tipo de coisa, tá? Ao invés de você acessar diretamente a sua variável. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Enfim, então como é que a gente vai... então vamos adicionar aqui os métodos na classe da gente, tá? Vou até tirar... Quer dizer, não, vou deixar aqui. Então, variável de classe. Aqui, variável de instância. Então, agora vamos adicionar os métodos, tá? Então, essa daí, né, essa classe que a gente está fazendo o exemplo, né, do calçado, ela tinha ali dois métodos, né? Então, ela tinha um método que era o imprimir info, tá? E aí sempre vai receber o self, né? Ou seja, o objeto, o próprio objeto, né? Porque eu vou imprimir a informação de quem, né? Então, se você não coloca o self, ele não vai saber que é para você pegar o próprio objeto onde esse método está sendo invocado, tá? Então, tem que colocar o self, né? E aqui eu vou simplesmente imprimir para o usuário, né? Então, botar assim, calçado de tamanho... aí bota aqui, né, o self.tamanho, ou seja, eu estou chamando agora cada um dos campos, né? De tamanho tal, feito em, né, por exemplo, né? Feito em, né? Feito em couro, né? Feito em algodão. Então, feito em self.material. Aí
aqui, sei lá, vou botar o preço, né? Que custa... que custa self.preço reais. Tá? Então esse aqui está imprimindo a informação do meu calçado, né? Então calçado, então aqui ele vai imprimir, por exemplo, né? Calçado de tamanho 40, feito em couro, que custa R$100. Tá? Basicamente é isso que ele vai imprimir, né? Não sei se botar duro assim vai fazer diferença, vamos testar. Certo. Então, defini meu método. Né? Posso vir aqui agora e botar assim, tênis1.imprimir info. E aí, importante, né? O self ele aparece aqui dentro para a classe, para o método da classe ele saber, né, que ele vai invocar, que ele tem que colocar aqui dentro, né, a instância que está sendo, onde o método está sendo invocado, né? Então, se eu invocar esse método imprimir info em tênis1, esse self aqui vai se transformar no tênis1 e ele vai saber a quem eu estou me referindo, né? Mas fora da classe, quando você vai invocar um método, você ignora o self, tá? Você não precisa escrever aqui, por exemplo, self, nem tênis1. Se você fizer isso, você vai estar cometendo um erro, né? Então você simplesmente ignora o self ao chamar o objeto, desculpa, ao chamar o método. Tá? Então vamos rodar aqui. Então calçado tamanho 40, feito em couro, que custa R$100. Então isso aqui não fez diferença, na verdade a gente tem que formatar isso aqui. Ok, né? Ficou um espaço extra aqui, então se a gente rodar novamente, calçado tamanho 40, feito em couro, que custa R$100, certo? Então isso aqui está imprimindo a informação lá para o usuário, para o programador, para quem está usando essa classe, né? E a gente definiu aqui um método, né? Esse método, ele seria basicamente um getter, né? Ou seja, ele só pega informação, né? Ele não altera nada, tá? Você tem os getters, vamos dizer assim, mais clássicos, né? Eles são assim, get tamanho. E aí você bota aqui, né? Self. Então ele vai retornar basicamente o self.tamanho. Tá? Então é assim que se costuma fazer, né? E aqui a gente pode fazer para outras variáveis também. Enfim. Certo? Então eu posso colocar assim, né? Print tênis1.get tamanho. Né? Opa, faltou o parêntese, né? Então, escrever errado aqui, era tamanho. Então eu fiz um método getter aqui para me retornar o tamanho. Né? E, enfim, mais para frente a gente vai ver, né? Por que fazer isso? Né? Porque eu não simplesmente ter acesso diretamente tênis1.tamanho. Né? Isso tem a ver com a interface que a gente vai estar fornecendo para o usuário, para outro programador. Tá? Mas isso a gente vê quando for falar dos princípios de programação orientada a objetos, na próxima aula. E aí, o outro método que tinha lá no exemplo era o método de colocar em promoção. Né? Então, colocar em promoção. E aí, o que ele vai fazer aqui? Ele vai dizer que self.emPromoção recebe verdadeiro. Né? Então, ele está alterando o valor da instância, né, para verdadeiro. Tá? Então, por exemplo, posso imprimir aqui, né? Vamos botar até... Então, eu imprimo aqui, depois eu vou invocar o método, né? Colocar em promoção, e eu vou imprimir de novo para ver o que aconteceu, né? Ele deve ter alterado. Então, era falso, então não estava em promoção, né? E agora ficou verdadeiro. Né? Então, você vê que chamar esse método aqui basicamente alterou o estado do objeto. Né? Então ele estava no estado de não estar em promoção, e uma vez que você chamou esse método aqui, ele agora ficou em promoção. Tá? Então esse aqui seria um setter. Né? Um setter, vamos dizer assim, clássico. Né?
seja, um set que você vai ver assim, um tutorial de programação orientada a objetos, seria assim, né? Set, né? Por exemplo, em promoção, self, e aqui o valor que eu quero, né? Então, sei lá, V. Né? E aí eu faço assim, self, ponto, em promoção, recebe V, ou seja, eu estou setando, né? Ou seja, eu estou alterando o valor para um outro valor, a minha escolha. Tá? Então eu poderia, ao invés de usar esse método aqui, eu poderia colocar assim, set em promoção, e aí eu quero que fique verdadeiro. Tá? E aí eu posso depois dizer, ah não, volta para falso. E aí ou seja, com a mesma função, eu posso botar tanto em verdadeiro como falso. Né? Essa função aqui, colocar em promoção, ela subentende que você está botando como verdadeiro. Né? Você teria que criar uma outra que seria, sei lá, retirar em promoção, sei lá, ou retirar de promoção para virar falso. Né? Com o método setter, geralmente você coloca o valor que você quer. Né? Então eu botei esse V aqui, e é ele que vai entrar e eu que escolho se vai ser verdadeiro ou falso. Certo? Então, se a gente imprimir aqui, imprimir aqui, né? Então era falso, porque né, começou com falso aqui. Depois eu setei, né, usando essa abrasileiramento assim, né? Então setei para verdadeiro e depois eu setei de novo para falso. Tá? E aí, enfim, né? Então aqui a gente viu basicamente, né, a gente viu aqui o básico de como construir uma classe, né? Então inicializar um objeto com as suas variáveis de instância e criar os seus comportamentos, né? Que seriam os seus métodos ali, a forma como ele se comporta, né? Então, como é que ele retorna uma informação, como é que ele recebe uma informação e altera o seu estado, esse tipo de coisa, tá? Duas coisas que eu esqueci de falar aqui. Primeiro, é que quando você cria o seu construtor, ele agora tem essa restrição, tá? Então, para eu criar o meu elemento, eu preciso colocar o que ele está pedindo. Então, por exemplo, deixa eu comentar esse aqui. Se eu esquecer de botar um preço aqui, se eu tentar criar esse elemento, a gente vai ver que ele dá um erro, né? Então, está faltando um argumento posicional requerido, né? Obrigatório, né? Que é preço, tá vendo? Certo? Então, quando você cria o seu construtor, você agora tem que seguir ali a regra dele, tá? Agora, se você quiser, você pode botar valores padrão, ou seja, valor que, caso não seja fornecido, né, ele já obtém. Então, por exemplo, se eu não botar um preço e eu colocar esse aqui igual a 0.0, ele já vai dizer que preço é 0. Né? Então, por exemplo, botar aqui assim, botar tênis 1. Imprimir info. Então, não coloquei um preço, tá vendo? E aí, o que acontece? Custa R$0, ou seja, como eu coloquei aqui um valor padrão, né? E não passei esse valor, então ele simplesmente usou o valor padrão. Né? Se eu passar, ele vai usar o valor que eu passei. Tá? Aqui nesse caso, acho que até seria mais lógico se a gente colocasse o em promoção, né, como falso e o preço aqui antes. Deixa eu fazer um teste aqui. Vou colocar assim. Pronto. Só para queria testar isso mesmo. Então, o valor padrão, se você quiser colocar um valor padrão, ele sempre tem que, depois que você começa a botar padrão, os outros vão ter que ter padrão também. Então, eu poderia botar aqui assim, preço igual a 0.0, tá? E né, aqui começou o padrão, para frente você coloca tudo padrão. Não pode ter um que não tenha valor padrão antes, certo? Então, aqui eu teria dois valores padrão, né? Então, eu poderia ignorar dois elementos, né? Que ele pegaria o restante. Então, não ficou claro aqui, mas esse aqui acabou se tornando falso porque eu não passei, né? Então aqui, como eu ia falar, né, faz mais sentido a gente deixar o preço aqui antes e deixar essa promoção com um valor padrão de falso, né? Por quê? Porque em geral,
sempre que você cadastrar, por exemplo, criar um objeto novo de sapato, muito provavelmente ele não vai estar em promoção, né? A promoção, pensando aqui de uma forma, né, da aplicação, o produto geralmente ele vai estar bem menos tempo em promoção do que, ou bem menos tempo em promoção do que, né, com o seu preço normal, né? A maioria do tempo ele vai estar com o seu preço normal, tá? Então eu poderia trocar aqui, essa ordem aqui tanto faz, tá? Só estou tocando para ficar mais, né, lógico aqui. E em promoção fica falso, então na hora de criar o objeto eu posso até, vou acabar escrevendo menos, né? Já que a maioria das vezes eu vou querer que seja falso mesmo, né? Porque vai estar com o seu preço normal. Então eu coloco aqui e ele já inicializa com falso, né? Então posso imprimir info e posso imprimir isso aqui também, né? Então inicializou com falso, né? Eu não passei, ele pegou o padrão e inicializou como falso, tá? E aí com isso a gente finaliza essa parte de adicionar métodos a uma classe, tá? Então vamos agora fazer alguns exercícios, tá? Só com esse básico que a gente sabe, né? De criar uma classe, colocar métodos e colocar atributos, né? Sem se preocupar muito ainda com outros conceitos aí teóricos por trás da programação orientada a objetos, certo? A gente vai ver isso na próxima aula. Então aqui a gente tem, eu selecionei aqui 2 exercícios para a gente fazer. E o primeiro ele fala assim: implemente uma classe lata refrigerante com os métodos área, superfície e volume. Né? Então a área, superfície vai dar exatamente isso, né? A área da superfície daquela lata, né? Que a gente fica implícito assim que é um cilindro, né? E o volume, a mesma coisa, né? O volume desse cilindro, tá? No construtor, forneça a altura e o raio da lata. Então ele está dizendo aqui para a gente, ó, o comportamento, que vai ser fornecer a área e fornecer o volume, e ele está dando também para a gente aqui as variáveis de instância, né? Ou seja, as informações que descrevem o nosso objeto, né? Então, mais uma vez, é um objeto que tem uma relação com o objeto da vida real, né? Que é uma lata de refrigerante. Então, vamos voltar aqui para o VS Code e vamos fazer esse exemplo, né? Então, exercício 12.1. Opa, faltou o ponto .py. Exercício 12.1.py. Né? Então, vamos criar aqui a nossa classe, né? Lata refrigerante. E já defini aqui o init. Né? Então, vai ter o self, vai ter a altura e vai ter o raio. Né? Então, self.altura recebe a altura. E self.raio recebe o raio. Certo? A gente já definiu a inicialização, né? Agora a gente precisa definir os nossos métodos, tá? Então, o primeiro método vai ser área superfície, né? Então, área superfície, que vai receber apenas o nosso objeto, né? A gente não precisa de nenhuma outra informação externa, tá? Então, como é que se calcula a área da superfície do cilindro, né? Vai ser basicamente, se a gente ignorar, quer dizer, a gente pode calcular tanto do corpo, né, da parte do corpo mesmo, como das duas bases, né? Então, por exemplo, a área da base vai ser a área do círculo, e aí nessa hora, né, para a gente fazer essa conta matemática, a gente pode até importar aqui o módulo matemático, né? Então a área da base aqui vai ser o quê? Né? Vai ser o raio vezes π ao quadrado, né? Πr ao quadrado. Πr ao quadrado, né? Então π, deixa eu botar na ordem. Π vezes o raio ao quadrado. Então essa é a área da base. E a área do corpo vai ser o quê? Né? Vai ser a altura, né? Se a gente pensar pegar uma latinha e desenrolar ela assim todinha, né? Cortar ali um pedaço e desenrolar, o que é que a gente tem? A gente tem a altura dela
que vai estar multiplicada pelo perímetro da base, né? Então, 2 vezes π vezes o raio, né? Então, a área da base era do corpo. A gente vai retornar o quê? A gente vai retornar 2 vezes a área da base mais a área do corpo, né? Já que você vai ter a base em cima e embaixo. Se a gente assumir assim um cilindro fechado, né? E como tem duas bases, né? A de cima e a de baixo, e o corpo, que só tem um. Tá? Então, basicamente, essa aqui seria a área da superfície, né? Por outro lado, o volume do cilindro vai ser o que? A área da base vezes a altura, né? Então a gente já tem aqui a área da base, e a gente vai retornar a área da base vezes a altura, né? Então com isso a gente define aqui, né, a nossa classe lata de refrigerante, né? Então onde é que a gente poderia aplicar essa classe aqui, né? Provavelmente no sistema de uma fábrica, né? Onde você tem ali vários tipos de lata, por exemplo, latinha, latão, o que for, né? Pode ser lata para outras bebidas também. E você quer ter esse controle de tamanho, de área, enfim. Então essa poderia ser uma possível aplicação dessa classe, né? E aí se a gente criar um elemento novo aqui, né? Então, sei lá, lata recebe lata refrigerante, altura, vou botar assim, 10 centímetros, né? E o raio 5 centímetros, enfim. Então vou mandar imprimir aqui na tela. Lata.área superfície e lata.volume. E aqui, na verdade, é interessante a gente colocar como float, né? Já que é uma medida que pode ter números decimais, né? Não necessariamente vai ser um número inteiro. Então, se a gente rodar aqui, né? Então, name altura. Deu um erro aqui, vamos tentar descobrir. Área corpo. Então área corpo, ao invés de colocar self.altura, né, que é o campo ali da minha instância, eu coloquei só altura. É como se fosse uma variável qualquer. Então vamos tentar novamente. Pronto, e aqui ele retornou esses valores, né? Então uma lata de refrigerante que tem uma altura de 10 centímetros e um raio de 5, né, que provavelmente isso não está condizente com a realidade, mas enfim, só para fim de exemplo, né? Ela vai ter aqui 471,23 centímetros quadrados de área de superfície, contando as bases de cima e de baixo, né? Assumindo que é um cilindro, né? Um cilindro perfeito, assim, né? A gente não está fazendo um cálculo ali da latinha, né? Que é toda curvada, toda cheia de desenho, né? A gente está fazendo uma aproximação aqui, tá? E o volume dessa lata a gente vê que é 785,39 centímetros cúbicos, tá? A gente pode até, deixa eu ver aqui, vamos converter aqui vamos ver quanto é que isso vale em mililitros, né? Só para ver se foi uma coisa real ou bem longe da realidade. Tá, a conversão é direta, né? Então, pelo que eu estou vendo aqui, a conversão é direta, né? Então isso aqui seria exatamente 785 ml, né? Então é uma latinha aí bem generosa, né? Geralmente a lata tem 350 ml, enfim. Então, ok, isso aqui foi o primeiro exercício, né? Vamos agora fazer o segundo exercício para finalizar a aula, tá? Então, o segundo exercício, peraí, tá aqui foi onde eu pesquisei a conversão. Então, o segundo exercício, implemente uma classe endereço. Implemente uma classe endereço. O endereço tem um número, uma rua, um número de apartamento que é opcional,
uma cidade, um estado e um CEP. Então ele está dando aqui para a gente os nossos atributos, né? Defina o construtor de forma que o endereço possa ser criado com ou sem o número de apartamento, né? Então ele já disse que é opcional, tá? Defina um método imprimir, que imprime o endereço com a rua em uma linha e a cidade, estado e CEP em outra linha. Forneça um método mesmo setor, que testa se o endereço atual se encontra na mesma região, sub-região e setor, ou seja, os 3 primeiros números do CEP, que indicam esses 3 elementos aqui, região, sub-região e setor, de outro endereço, tá? Então vamos lá. Exercício 12.2. Então, vamos criar a classe aqui endereço, né? E aí, né, inicializar aqui. Então, como o número de apartamento é opcional, opa, esqueci de mudar para o VS Code, então tá aqui, né? Classe endereço, tal. Como o número de apartamento é opcional, eu vou deixar ele por último nessa lista, né? Porque aí eu posso colocar ele com valor padrão, tá? Então, a gente tem que colocar aqui, né? Número, rua, cidade, estado, CEP e apartamento. Então, tá assim, número, rua, cidade, estado, CEP e apartamento. E apartamento, se não colocar, a gente já pode botar um valor padrão aqui, por exemplo, de none, ou seja, não tem. Então, define aqui, né? Vamos copiar aqui cada um. Selecionar aqui tudinho, né? Aí. Self. Certo? Então, tá aqui criado o inicializador, né, do nosso endereço, tá? Então, a gente pode já pensar aqui, né? Esse aqui vai ser o quê? Vai ser um inteiro, né? Esse aqui vai ser uma string, esse aqui também vai ser uma string, esse aqui também, né? O CEP também, apesar de ser um número, como a gente não usa o CEP para nenhum tipo de operação matemática, nem nada disso, né? A gente pode simplesmente assumir que o CEP vai ser um string também, naquele formato, né? 5 números e mais 3 números, tá? E o apartamento provavelmente vai ser uma string. Já é bom ser uma string também, né? Porque às vezes você tem um número de apartamento, pode ter um número que envolve letra também, né? Não tenho certeza agora. Mas em geral, o ideal é que seja mesmo uma string. E né, já que também não vai ter nenhuma questão de fazer conta matemática. Na verdade, até o próprio número aqui poderia ser uma string também. Tá? Não tem muita diferença. Tá? Como o propósito do número é ser usado para alguma operação matemática. Né? Se você não vai usar, se você só pretende exibir ele, imprimir, então tanto faz se é um número ou se é um string. Né? Então vamos tratar tudo como uma string, certo? E aqui ao invés de none eu posso botar assim, vazio. Tá? Então vamos definir o primeiro, o construtor, não já foi, né? Definir o método imprimir. Né? Então, vamos definir aqui o nosso método imprimir, né? que recebe ali, né? a nossa instância, e ele vai imprimir duas coisas. Né? Então vai imprimir na tela, na primeira linha, a rua, né? Então, imprimir aqui assim, né? self.rua, e botar também o número, né? self.número. Então, rua é o número. E na outra linha ele vai imprimir cidade, estado e CEP. Né? Então, cidade, estado e CEP. Ok. Então não está muito bem formatado, né, isso aqui. Mas vamos testar, tá? Então, vou criar um novo endereço aqui. Né? Número 1. Botar tudo string, né? Rua, sei lá, X.
cidade Y, vou botar assim, Penedo, Alagoas, CEP, não sei, vou botar qualquer coisa aqui, né? 555, 66, etc. E vamos deixar sem apartamento, tá? Tá, outro número aqui, rua sem nome, pronto, fica mais realista. Então, tá aqui, e aí a gente chama o endereço ponto imprimir. Então vamos ver o que ele roda aqui pra gente. Então, rua sem nome 10, Penedo, Alagoas, né? 5556677. Então, a gente poderia, claro, colocar a vírgula aqui, né? Sendo que ele vai dar um espaço. Pode usar assim. Acho que é assim. Aliás. Isso. Pronto. Não é a melhor solução, mas tá. Só para ficar mais formatadinho aqui. O ideal é usar uma string formatada, né? Mas para não, enfim, não confundir, vamos só colocar essa. Dessa forma aqui, né? E aí pelo menos separa cada elemento. Então quando imprime, vou sem nome 10, Penedo, Alagoas e o CEP. Né? Então tá aí. Essa é a primeira parte que ele pediu aqui, o método imprimir. Né? E agora vamos fornecer o método mesmo setor. Tá? Então, vamos botar assim, mesmo setor. Self, e ele vai retornar. Se a gente assumir que o CEP está nesse formato, então a gente pode simplesmente pegar essa fatia aqui, né? Então, retornar o quê? Como vai comparar... Opa! Como vai comparar dois elementos aqui, né? Então, a gente precisa do self, que é o próprio, né? E do outro, que é o outro endereço. Tá? Então, eu vou retornar esse self.cep fatiado ali até né, o segundo, ou melhor, fatiado aqui até os três primeiros elementos, né? Então esses três primeiros elementos aqui, né? Lembrando que o índice 3, que seria o quarto elemento, não entra, tá? Então esses três primeiros aqui, que vamos dizer lá, região, setor, subsetor, quero retornar se o do CEP, né, onde eu estou invocando, ou melhor, o endereço onde eu estou invocando esse método, é igual ao de outro endereço que eu vou passar aqui como um parâmetro, tá? Então, por exemplo, vamos criar um segundo endereço aqui, né? Então, endereço 1 e endereço 2. Imprimir aqui. Rua aleatória. E aqui eu vou botar, sei lá, 565, tá? Então, vou imprimir aqui, né? O quê? Endereço 1, ponto, mesmo setor, endereço 2. Então, eu estou passando o segundo endereço como um parâmetro, né, para o meu método, né? E esse método vai comparar se os três primeiros aqui do endereço 1, onde eu estou invocando o método, se os três primeiros caracteres são iguais aos três primeiros do outro. Né? Em geral se usa muito assim, order, né? Que é quando vai se programar em inglês, né? Mas aqui para ficar mais localizado eu estou colocando em português. Tá? Então, vamos imprimir aqui. E aí ele retornou falso, né? Por quê? Porque um é 555 e outro é 565. Então, deu uma diferença aqui no segundo dígito que representaria a sub-região, né? De acordo com o site lá dos Correios e tal. Se eu trocar aqui para 555, a gente imprime agora e vê que deu verdadeiro, né? Ou seja, ele de fato está fazendo ali a comparação para a gente. Né? Então, com isso você pode saber se aquele endereço está ou não
nessa região, sub-região e setor, né, de um outro endereço. Isso aqui poderia ser usado, por exemplo, nos correios, talvez num aplicativo de gerar uma rota de entrega, né? Então, vamos começar pegando todo mundo que está nessa mesma região, sub-região e setor para entregar, alguma coisa assim, né? Poderia ser uma aplicação, tá? Enfim, e aí com isso a gente finaliza os exercícios dessa aula, tá? Na próxima aula, a ideia é a gente fechar a disciplina com os princípios da programação orientada a objeto. Né? Então tem 4 princípios assim que são os mais conhecidos, né? Mas tem outros princípios que eu acabei encontrando, enfim, fazendo a leitura de alguns textos e tal. Então a gente vai falar do princípio de herança, princípio de encapsulamento, abstração, polimorfismo. Então esses 4 são os mais conhecidos, né? Sempre que se fala de programação orientada a objeto, se fala desses 4 princípios aí. Mas além deles, eu achei outros aqui, que em geral não se fala tanto, mas que também são importantes, né? Que seria o princípio da modularidade e o princípio da composição. Então quando você junta, né, alguns lugares você vai achar chamado de princípio, em outros lugares você vai ver chamando de pilares, né? Então os pilares da programação orientada a objeto. Enfim, são justamente os conceitos aí que sustentam, né, em conjunto ali com as classes e os objetos, esses conceitos que sustentam aí, que dão todo que de fato formam o paradigma, né, o conjunto aí de princípios e conceitos, tá? E a gente vai ver cada um e ver como é que se traduz esses princípios para a programação do Python, né? Então, como é que eu implemento um programa em Python orientado a objeto com herança, com encapsulamento, com abstração, etc. Tá? Então, isso aqui vai ficar para a próxima aula e essa aula de hoje a gente encerra por aqui. Até mais.